Bom, dando continuidade à disciplina de segurança do trabalho na atividade industrial, aula 3. Nessa aula a gente vai ver mais uma parte de sinalização, onde essa sinalização a gente vê desde a parte dos EPIs, aos EPCs, as placas em si, transportes, máquinas e equipamentos e até os selos que sinaliza os determinados produtos dentro de certas embalagens, como os produtos perigosos. Temos faixas refletivas nos coletes para pessoas que vão trabalhar em área que tenha trânsito de máquina e equipamento. Temos também, você pode ver que a maioria das cores da área de EPI, EPCs e de trânsitos, placas, são todas refletivas e cores fortes para que os mesmos sejam vistos a longas distâncias. Temos desde placa de pare, prossiga, os cones, bastões. Temos também para questões de radioativa, a utilização de EPI, água potável, não potável, proibido fumar, proibido atender o telefone ou falar com o telefone no volante, proibido utilizar algum tipo de ignição, fogo, faísca, isqueiro, fósforo. Com relação também à sinalização de extintores, sinalização de hidrantes, outra questão importantíssima, saídas de emergência, escada de emergência, ou seja, tudo isso para trazer melhorias e para evacuar numa hora de emergência, por falta de luz, ter aquelas luzezinhas de emergência, ter equipes treinadas com relação à evacuação de uma área. Dentro de uma atividade, você vai fazer sempre sinalizar a frente de serviço, sinalizar uma tenda para que a mesma não venha a ser atingida por nenhum carro, nenhuma máquina. Na hora de montar um andaime, sinalizar o andaime, sinalizar uma escada, sinalizar uma boca de lobo dessa aqui, quando for fazer alguma atividade, sinalizar a questão da saída de emergência, brigada, hidrante e assim por diante. Ou seja, a sinalização dentro de qualquer atividade é de suma importância, seja lá no trânsito, seja lá na construção civil, na elétrica, na indústria, tudo isso para trazer melhorias e condições de serviço adequadas ao trabalhador. Acidentes em dutos são tubulações desenvolvidas para transportar materiais inflamáveis de longa distância, no caso temos duto de gás, de petróleo, ou seja, e esses dutos são todos sinalizados, perigo, sinalizados que são inflamáveis, para que os mesmos não sejam atingidos ou que não seja posto nenhum tipo de ignição próxima esses dutos. Temos psicologia na segurança industrial. Para contribuir para a difusão da psicologia na segurança, dirija a profissionais que desempenham laborais de superintendências nas áreas de segurança industrial, produção, manutenção, logística e recursos humanos da empresa. Apresentando nesse artigo alguns aspectos gerais da disciplina de psicologia. Dentro da psicologia, a gente trata a questões ergonômicas, onde tem aquela parte de assédio moral, sexual, aquela parte onde determinadas pressões indevidas que certos trabalhadores sofrem para entregar uma carga dentro de uma hora, para entregar um certo tipo de produto, uma quantidade de produto, ou seja, tudo isso acarreta avaliações psicológicas e doenças ergonômicas dentro da atividade de segurança do trabalho. Dentro dessas aqui a gente tem algumas NRs que vai abranger esses estudos, e como a NR17 que trata a questão da ergonomia, que vai estar explanando dentro das outras narrativas. O tema que desenvolve são os seguintes: o desenvolvimento do potencial humano, ou seja, todo mundo tem um potencial e tem um limite, ou seja, a gente não podemos exceder o limite, que a gente não é máquina, somos humanos, ou seja, a questão do cansaço físico é algo que você com a noite de sono recupera, mas o cansaço mental é algo que só através de consultas e através de trabalhos psicológicos para que o mesmo retome a sua atividade, ou seja, é algo que você não deve perder para o seu trabalho ou dependendo do ambiente que você esteja presente.
Psicologia industrial e organizacional, a psicologia da segurança, a psicologia preventiva, porque é necessário uma psicologia aplicada à segurança industrial. Metas, grande quantidade de pessoas, diversos tipos de cultura, questões de envolvimento, de políticas dentro do ambiente de trabalho, perseguições, ou seja, tudo isso é retratado e é trabalhado dentro da psicologia do trabalho. Acidente é todo acontecimento imprevisto e não desejado que interrompe e interfere no desenvolvimento normal de uma atividade e origina um ou mais seguintes consequências: lesões pessoais, danos materiais, perdas econômicas, perda de tempo. Por exemplo, quando a pessoa trabalha mais horas do que corresponde, ou seja, você vai ter o afastamento, vai ter o custo do INSS, custo de ambulância, seus impostos vão aumentar, você vai ter que contratar outra pessoa, você vai ter que dar treinamento para ela para poder chegar ao nível de produção em que a pessoa já estava. Acidente de trabalho é toda lesão funcional corporal, permanente ou temporária, imediata ou posterior ou morte, decorrente da ação violenta de uma força exterior, possa ser determinada no curso do trabalho pelo fato ou pelo motivo de trabalho. Será igualmente considerado como acidente de trabalho toda lesão interna determinada pelo esforço violento, sobrevinda nas mesmas circunstâncias, trajeto, doméstico. Na atividade a gente temos a questão da incidência solar, queimaduras pelo sol, questão de solda, câncer, assim por diante. Não é só aquele acidente propriamente dito de uma fratura, de uma lesão ou de um óbito. Tomando em conta essa definição, deve-se apresentar as seguintes condições para que um acidente seja considerado como acidente industrial: que ocorra no seu horário de trabalho, que se relaciona com o trabalho que efetua e que ocorra no ciclo de trabalho, ou seja, um ergonômico, levantamento de peso, um arranjo inadequado, queda de mesmo nível, fratura com um equipamento, perda de um braço, de um dedo, exposição a um agente químico ou fazer um arranjo inadequado na atividade, você se expor a risco. Motivo do porquê a ocorrência do acidente, motivo do porquê ocorrem os acidentes, porque ocorrem os acidentes. A maioria dos acidentes devem a atos inseguros, onde a pessoa se expõe àquele risco em determinadas atividades, onde ela deixa de usar o EPI, onde ela tenta fazer uma manobra diferente do que aquela cotidiana. Condições inseguras fazem ênfase como prevenir o acidente e estas causas, ou seja, o ato inseguro é em momento em que você se expõe a esse risco. Condição insegura é aquele momento onde você vai andar num carro sem freio, num carro sem farol, numa seta, subir numa escada defeituosa, num andaime que esteja com defeito. Exemplo de atos inseguros: realizar uma operação sem estar autorizado para isso, sem ter um APR, sem ter um treinamento, trabalhar com elétrica sem ter treinamento da NR10, trabalhar em altura sem ter um talabaixo, um trava-queda, um cinto, sem ter um NR35, realizar uma trabalhação em alta velocidade insegura, ou então em questão de lentidez, ou rapidez, impedir o funcionamento do dispositivo de segurança, ou seja, tirar uma trava da corrente do motosserra para poder ter uma maior agilidade, tirar o controle de velocidade do transporte. Estudo ou análise dos acidentes. Análise dos acidentes: separar as partes de um todo e recombinar. Se separar ou tem uma série de arquivos que veja algo contra ou sai, me serve realizar uma análise macroestatística considerando seus diferentes ou fatores do acidente. Permite-nos ter uma ideia global com relação a foi uma condição de risco em que o mesmo se expôs a esse risco, foi uma condição onde o equipamento estava defeituoso, ou seja, tudo isso vai ser levado em consideração. As pessoas que estavam ali presentes, tinha câmera, esse trabalhador tinha uma ordem de serviço dele, estava dentro dessa atividade, era um desvio de função. Pontos fundamentais: forma do acidente, é a maneira com que a pessoa entrou em contato com a fonte da lesão, ou seja, é a forma em que esse acidente aconteceu. Se foi em questão de exposição ao calor, frio, exposição a substâncias químicas, radioativas, se foi em questão mecânica, ergonômica,
Principais fins de uma investigação em caso de acidente: averiguar a causa ou as causas, conseguir certas publicidade com relação aos riscos, averiguar danos que influenciam sobre a responsabilidade jurídica, ver se a pessoa tinha culpa, né, nesse acidente, se foi falha do equipamento, com relação também às causas aqui, se é um castigo à pessoa, se vai ser indenizações, se vai ter que mudar a técnica, mudar o equipamento, se foi falha do mesmo. Ou seja, tudo isso tem que ser analisado para que esse acidente não aconteça mais e ser divulgado para que outras empresas que façam a mesma atividade tenham conhecimento de que pode acontecer um acidente dentro daquela atividade na sua empresa. Imediatamente após ocorrer o acidente, Departamento de Segurança emitir a CAT, fazer a investigação, ou seja, trazer toda aquela equipe do SESI, emitir da CIPA para poder fazer essa investigação. Depois, recomendações do Departamento de Segurança para impedir que repita o acidente dentro daquela atividade. E nessa aula a gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima.